O vídeo a seguir é baseado em fatos reais. Nosso objetivo é contar a história e não gerar conteúdo sensacionalista. Em respeito à família da vítima e nossos inscritos, amenizamos termos pesados e tomamos muito cuidado com as cenas exibidas. Mesmo assim, considerando a natureza violenta e perturbadora dos crimes que serão relatados, não recomendamos a públicos sensíveis e menores de 14 anos. Um dos hábitos mais comuns do dia a dia é o de contratarmos alguém para que cuide de nossos filhos enquanto saímos para trabalhar, ou como na grande maioria dos casos no Brasil, os matricular em creches e escolas, onde a segurança e a paz reinem, aparentemente, sem falhas. Mas a pergunta que eu te faço é a seguinte: será que sabemos tudo o que acontece de verdade quando não estamos por perto? Uma casa aparentemente comum, o que poderia ser apenas uma situação cotidiana de confiança e apoio, escondeu um terrível segredo, que ao ser descoberto, abalou todo o planeta com tamanha crueldade. Maus tratos e negligência são palavras que não descrevem nem um terço do que realmente aconteceu dentro daquela casa. Uma casa que se tornou um pesadelo na vida da família Likens. Um pai confia a vida de suas filhas a uma cuidadora para que possa trabalhar, sem ao menos desconfiar que bem ali à sua frente está a personificação do mal, escondida atrás de um sorriso e de uma falsa gentileza. Esteja preparado para entrar em um caso perturbador, repleto de crueldades que não poderíamos imaginar nem nos piores filmes de terror. Veja no vídeo de hoje o caso Sylvia Likens, o maior caso de tortura dos Estados Unidos. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Visões Plurais, eu sou Wellington Sulino e no vídeo de hoje abordaremos um dos casos que infelizmente pelos piores motivos ficou mundialmente conhecido e marcado para sempre na história como um dos casos mais cruéis dos Estados Unidos. Então já clica no gostei, se inscreve no canal e ativa as notificações para você ficar por dentro de tudo que nós lançarmos aqui no Visões Plurais. Sylvia Mary Likens nasceu em 3 de janeiro de 1949, em Lebanon, Indiana, nos Estados Unidos. Ela era a terceira filha do casal Elizabeth e Lester Likens. Ao total, eram 5 filhos. Diana May e Daniel Kay eram um par de gêmeos mais velhos que Sylvia, e Jenny Faye e Benny Ray eram um par de gêmeos mais novos. Os pais de Sylvia trabalhavam como circenses e viajavam muito pelo país, apresentando números e espetáculos para ganhar a vida. Devido a essa vida nômade, a família se mudava inúmeras vezes. Como se já não bastasse essas mudanças constantes, a relação entre Elizabeth e Lester não era das mais saudáveis. Por diversas vezes, Sylvia teve que ficar na casa de parentes ou conhecidos enquanto seus pais estavam em turnê. Com apenas 16 anos, ela já colecionava 14 endereços diferentes. Em 1965, após tantas brigas, seus pais estavam separados e ela estava morando com sua irmã mais nova e com sua mãe. Infelizmente, sua mãe cometeu um grave erro que mudou o destino de suas filhas. Ela furtou uma loja e foi presa. Então as meninas foram morar com o pai, que estava para sair em turnê novamente. Rolava um boato pelo bairro que havia uma cuidadora de crianças que tinha muita experiência em, entre aspas, endireitar jovens rebeldes, e que por acaso era mãe de Paula, uma colega de escola das meninas. Parece que Lester não teve muito tempo para verificar de quem se tratava essa tal cuidadora, ou simplesmente não se importou se seria seguro deixar suas filhas com uma mulher que era praticamente uma estranha, hipótese esta que prefiro não acreditar. Acontece que a tal experiente cuidadora era Gertrude Baniszewski, uma mulher de alma tão horrenda quanto seu nome. Ela tinha 7 filhos e pouco dinheiro, mas aceitou tomar conta das meninas por um pagamento de $20 por semana. O pai de Sylvia e Jenny sequer chegou a entrar na casa da mulher. Afinal de contas, era de sua responsabilidade investigar quem e onde ficariam suas filhas. Mas o pior de tudo é que ele encorajou Gertrude a, entre aspas novamente, endireitar suas filhas,
assim como fazia com seus próprios filhos. Gertrude tinha histórico de relacionamentos abusivos desde os 16 anos quando se casou pela primeira vez. Divorciada e com dificuldades financeiras, cuidava sozinha de seus 7 filhos. Gertrude recebia uma pensão do seu ex-marido e fazia trabalhos extras para os vizinhos, como limpeza de casas, costura e, no caso de Sylvia e de sua irmã, cuidar das meninas em tempo integral em sua própria casa. O problema é que Gertrude sofria de graves transtornos de saúde mental, devido aos anos de abuso e da situação precária em que vivia. Desnutrida e com vários problemas respiratórios como asma, ainda era fumante compulsiva, ainda sofria de depressão, agravada por um aborto espontâneo recente. Nas primeiras semanas correu tudo bem. As meninas ficaram amigas das filhas de Gertrude, ajudavam nas tarefas domésticas, iam à catequese juntas. Os problemas começaram quando Lester deixou de pagar os $20 combinado. Gertrude se aproveitou da falha com o pagamento para descontar as suas frustrações nas meninas. No início, foram surras com diversos objetos que ela chamava de castigos, mas a sua maldade era maior com Sylvia do que com Jenny. Acredita-se que essa raiva toda direcionada a Sylvia tenha sido motivada apenas por pura inveja. Ao contrário de Gertrude, Sylvia era gentil e bonita. Todos gostavam dela, e isso deixava Gertrude irritada. Sylvia se alimentava somente de restos deixados pela casa. Como se já não bastasse a violência praticada por Gertrude, seus filhos e os amigos de seus filhos também passaram a agredir Sylvia. A crueldade atingiu proporções alarmantes, com cenas de agressões cada vez maiores e chutes violentos atingindo áreas sensíveis do corpo. Sylvia foi obrigada a ingerir seu próprio vômito. As irmãs foram forçadas a agredir uma a outra. Gertrude as ofendiam chamando de p***. Eles encontravam qualquer pretexto para causar dor e humilhação às meninas. Impulsionados por Gertrude, os garotos da vizinhança também se juntavam à violência, transformando as duas jovens em alvo de suas agressões. Eles as faziam de saco de pancada e queimavam suas peles com pontas de cigarros. Em certas ocasiões, Gertrude cobrava 5 centavos dos garotos da vizinhança para que eles pudessem ver Sylvia nua. As meninas estavam mergulhadas em traumas e medo, incapazes de relatar os abusos a seus familiares, receando retaliações ainda mais severas. Elas jamais mencionaram qualquer coisa durante as raras visitas de seu pai. Até que Jenny se cansou dos abusos, mas principalmente de ver o que faziam a Sylvia. Ela então decide escrever uma carta à sua irmã mais velha, Diana, relatando toda a violência e abuso sofrido por elas. Ao ler a carta, tamanha era a gravidade das agressões que Diana não acreditou nas palavras escritas. Paula ficou grávida após se envolver com um homem casado e acusou Sylvia de ter espalhado a fofoca e de ter sujado sua reputação com mentiras. Mesmo Gertrude sabendo que era verdade, como castigo, obrigou Sylvia a introduzir uma garrafa de vidro em si mesma, na frente de todos os seus filhos. Depois mandou seu genro, Coy Hubbard, a jogar no porão da casa e a proibiu de sair. Com o passar dos meses, as agressões só aumentaram, de forma que Sylvia desenvolveu incontinência urinária e, como castigo, Gertrude a amarrou no porão, sem água e sem comida. O pior veio em suas últimas semanas de vida. Com uma agulha quente, Gertrude escreveu em seu abdômen a frase: "Sou uma prostituta e me orgulho disso." A essa altura, esse monstro já tinha um plano horrível arquitetado em sua mente perversa. Gertrude planejava abandonar a garota em uma mata para que morresse, mas para isso, ela obrigou Sylvia a escrever uma carta para despistar os seus pais. Nessa carta, de forma bem resumida, ela escreveu que fugiu da casa dos Banichevsky e que nessa fuga foi abusada e machucada por um grupo anônimo de garotos da região, e que esse mesmo grupo escreveu aquilo em seu abdômen. Alguns dias após esse episódio, em 26 de outubro de 1965, Sylvia estava absurdamente fraca e mal conseguia formular frases, devido ter passado a madrugada anterior inteira gritando e batendo nas paredes do porão, numa tentativa frustrada de chamar a atenção dos vizinhos. Fraca, desnutrida e machucada, os filhos de Gertrude ainda passaram a tarde toda judiando ainda mais dela. Eles ficaram molhando Sylvia como uma mangueira de jardim. Isso serviu para que ela utilizasse de seus últimos esforços para tentar fugir dali, o que foi respondido com o último golpe desferido por Gertrude.
A segunda filha de Gertrude, Stephanie, decidiu que daria um banho em Sylvia, mas antes mesmo que a tirassem do porão, Stephanie notou que a garota não estava respirando. Desesperada, gritou por sua mãe, que respondeu aos gritos que ela estava fingindo. As duas gritavam uma com a outra. Stephanie tentou realizar os primeiros socorros, mas já era tarde. Então o pânico tomou conta de todos eles, não porque tinham cometido um homicídio, mas sim porque seriam pegos. Após horas, quando viu que Sylvia realmente estava Gertrude mandou um dos meninos da vizinhança chamar a polícia. Ao chegarem, ela negou qualquer envolvimento na morte da jovem. Inclusive mostrou a eles a carta que ela havia obrigado Sylvia a escrever. Como se isso não fosse suficiente, ainda alegou que estava cuidando das feridas de Sylvia. Gertrude e os filhos combinaram o mesmo depoimento e tentaram aliciar Jenny para corroborar com a história. No começo, ela fez tudo exatamente como a família tinha instruído, mas depois sussurrou aos policiais: "Me tirem daqui, que eu conto tudo." Graças ao depoimento de Jenny, Gertrude e seus filhos, Paula, Stephanie e John, foram presos, além de 2 garotos da vizinhança, Coy Hubbard e Richard Hobbs, como suspeitos do assassinato de Sylvia. Outras 5 crianças da região foram indiciadas por agressão física e abuso. A autópsia identificou pelo menos 150 feridas em seu corpo, em diferentes estágios de cura, confirmando que as agressões ocorriam há tempos. A causa oficial da morte foi estabelecida como hemorragia no crânio, causada por trauma. O choque causado pelas agressões severas e prolongadas em sua pele e a má nutrição foram listados como fatores que contribuíram com a sua morte. Stephanie não foi julgada, pois não havia provas suficientes de seu envolvimento na Gertrude, seus filhos Paula e John e os vizinhos Richard Hobbs e Coy Hubbard foram a julgamento juntos em abril de 1966, 6 meses após o assassinato. Em seu testemunho no tribunal, Gertrude negou qualquer envolvimento na morte de Sylvia, passando a responsabilidade para os filhos e os garotos da vizinhança. O julgamento durou 17 dias e terminou com a sentença de prisão perpétua para Gertrude e Paula Baniszewski. John e os 2 vizinhos receberam sentenças mais brandas, que variaram de 2 a 21 anos no reformatório de Indiana. O caso voltou a ser analisado em 1971, a pedido dos advogados de defesa. Paula se declarou culpada e reduziu sua sentença para um período de 2 a 20 anos. Gertrude foi novamente sentenciada à prisão perpétua. Em 1985, devido a bom comportamento, Gertrude recebeu liberdade condicional. A notícia foi recebida com revolta pelos familiares de Sylvia e moradores locais. Ela se mudou para o estado de Iowa e continuou negando qualquer envolvimento na morte de Sylvia. Ela faleceu em 1990 de câncer no pulmão. A casa onde aconteceram os crimes nunca mais foi alugada ou vendida. Em 2009, ela foi demolida. E hoje o local é utilizado como estacionamento de uma igreja batista que fica do outro lado da rua. Através da inteligência artificial, nós fizemos uma simulação de como Sylvia estaria se estivesse viva em 1985, com 36 anos. Esta seria Sylvia em 2005, com 56 anos. Hoje, em 2023, essa seria a aparência aproximada de Sylvia, com 74 anos. Nós do canal Visões Plurais gostaríamos de deixar clara a nossa revolta com essa triste história e o nosso completo repúdio a esses seres desumanos, cujo algum deles ainda habitam a Terra.